Pode não haver uma combinação mais adequada do que cowboys e bacon, a carne favorita da América. Como essa relação começou? Os vaqueiros e trabalhadores do rancho não despertaram com o aroma de bacon numa manhã comum. Acontece que, nos Estados Unidos, o bacon veio muito antes das conduções de gado do final do século XIX. Aqui está o que sabemos. A palavra bacon existe há muito tempo e seu significado evoluiu ao longo dos séculos. Os anglófonos adotaram o termo do francês antigo no século XIV. Por volta do mesmo período, também adotaram a palavra porco. Naquele tempo, bacon era só outro jeito de descrever a carne traseira de um porco. Isso incluía a barriga, lombo, coxa e traseiro. No final do século XIV, bacon não se referia apenas à carne de porco. Significava carne de porco que havia sido salgada ou curada de alguma maneira. A carne fresca de porco, quando não preservada, era chamada apenas de porco. No início dos 1600, as pessoas começaram a chamar a carne curada da coxa traseira do porco de presunto. Antes disso, presunto era uma palavra mais ampla usada para a coxa de qualquer animal, mas, gradualmente, passou a significar um tipo específico de porco preservado. Com presunto agora se referindo a uma parte do porco, bacon passou a significar a carne curada do ventre, lado e lombo. No Reino Unido hoje, todos esses cortes ainda podem ser chamados de bacon, apenas com nomes mais específicos. Bacon streak é o corte barrigudo com listras de gordura, típico nos Estados Unidos da América, enquanto o bacon de lombo inclui partes do lombo e lateral do porco. Fatias finas de bacon de lombo fritas para o café da manhã são chamadas de rashers. O bacon canadense para os americanos é essencialmente a parte magra do bacon de lombo, sem a carne lateral. Há 200 anos, as famílias preservavam e consumiam diversas partes do porco desta forma. Mas não era apenas a barriga. Nas cozinhas americanas modernas, esses outros cortes geralmente se transformam em coisas como costeletas de porco, costelas de bebê ou lombo. Mas, historicamente, se alguém embalasse um lado de bacon para uma viagem, provavelmente estaria carregando uma peça de porco curada do lado do porco, a seção entre a barriga e as costas. Antes da refrigeração moderna, curar o bacon era uma das melhores maneiras de evitar que a carne estragasse. O processo de conservação era simples, mas eficaz. O sal era esfregado na carne, às vezes com açúcar mascavo ou especiarias, e deixado descansar por dias para penetrar. Mais sal ou salmoura poderiam ser adicionados durante o processo. Em seguida, a carne de porco era lentamente defumada em fogo baixo por várias horas. Antigamente, as famílias podiam pendurar o bacon sobre a lareira ou dentro da chaminé para este processo. Uma diferença-chave entre a produção de bacon no passado e no presente é o quanto a carne era cozida durante a etapa de defumação. Naquela época, a camada externa geralmente era seca e endurecida para evitar a entrada de bactérias, enquanto o interior era deixado principalmente cru. O objetivo era criar uma proteção ao redor da parte comestível da carne. A pele ou casca geralmente era deixada durante o fumo para minimizar o desperdício, já que a pele não era comida e podia ser cortada antes do cozimento. Mas ao cortar uma fatia de bacon, era necessário ter cuidado. A área exposta poderia deteriorar se deixada sem proteção. As pessoas cobriam o corte com materiais secos para manter a umidade e os germes longe. Diferentes regiões utilizaram vários tipos de coberturas. Farinha de milho, por exemplo, ou até mesmo serragem, se nada mais estivesse à mão. Em Ontário, um produto curado chamado bacon de farinha de ervilha recebeu esse nome por usar ervilhas moídas, embora essa prática tenha praticamente desaparecido. Além da etimologia, a história culinária do bacon remonta a milhares de anos, com alguns dos primeiros exemplos conhecidos datando de cerca de 1500 a.C. na antiga China. Durante esse tempo,
as pessoas começaram a preservar a barriga de porco, salgando e curando-a. O método que não apenas prolongou a vida útil da carne, mas também transformou seu sabor. Como muitas técnicas culinárias, esse processo não permaneceu imutável. Ele se espalhou por fronteiras e continentes, adaptando-se aos costumes e gostos das culturas que encontrou. Na Inglaterra, a tradição de fazer bacon remonta pelo menos aos tempos saxões. A suinocultura era uma atividade sazonal estreitamente conectada aos ciclos naturais. Os leitões nasciam na primavera e eram alimentados no verão. No outono, eles podiam vagar pelas florestas de carvalho e engordar com as bolotas caídas. No inverno, as famílias abatiam animais para estocar carne durante os meses frios. Cada casa geralmente tinha sua própria maneira preferida de curar e fumar a carne, uma receita passada de geração em geração. Nas áreas urbanas, pessoas compravam bacon de açougueiros locais, que frequentemente possuíam métodos exclusivos de preparo. Em Londres, era possível encontrar uma ampla variedade de estilos de bacon de todas as regiões do país. Uma grande mudança no mundo do bacon ocorreu nos anos de 1770, quando John Harris, um empreendedor inglês, começou a produzir bacon em uma escala muito maior. Ele montou sua loja em Colne, uma cidade de Wiltshire, no sudoeste da Inglaterra. Naquela época, muitos porcos eram trazidos da Irlanda e conduzidos pela Inglaterra Ocidental, a partir de locais como Bristol. A localização de Wiltshire proporcionou a Harris um fluxo constante de porcos para trabalhar, devido às conduções frequentes desses animais na região. Como tal, John Harris é creditado por lançar a primeira instalação comercial de cura de bacon do mundo. Sua fábrica ajudou a transformar Wiltshire no que muitos consideram a capital mundial do bacon. O que destacou a região foi o processo especial de cura desenvolvido lá, conhecido como a cura de Wiltshire. Este método envolvia mergulhar metades de porco em uma salmoura cuidadosamente elaborada, uma receita ainda mantida em segredo. O resultado foi um bacon doce, levemente salgado, que rapidamente ganhou reputação muito além das fronteiras da Grã-Bretanha. Antes da produção em massa, o bacon era feito em casa ou vendido por agricultores locais. As empresas americanas começaram a se envolver na década de 1840, mudando tudo. Cincinnati foi um dos primeiros centros de bacon, mas Chicago assumiu a liderança na década de 1850. As conexões ferroviárias da cidade com o Velho Oeste a tornaram ideal para enviar carne preservada nacionalmente. Com o crescimento das cidades e a expansão das ferrovias, empresas como Armour e Swift começaram a vender bacon nacionalmente. Esses nomes podem soar familiares hoje. A Armour ainda produz itens de carne e a marca de peru Butterball da Swift é bastante conhecida. Durante a Guerra Civil, essas empresas forneceram bacon e outras carnes para o Exército da União, tornando-se grandes players da indústria. No final do século XIX, os avanços tecnológicos possibilitaram as primeiras versões de vagões de trem refrigerados, facilitando ainda mais o transporte de bacon. Mesmo com os métodos de refrigeração fresca se tornando mais comuns nas casas, o apetite da América por bacon, especialmente o curado e defumado, nunca realmente desapareceu. Durante a migração para o oeste, ao longo da trilha do Oregon e rotas de fronteiras semelhantes, o bacon não era apenas um alimento confortante, era uma pedra angular da sobrevivência. Os viajantes traziam em grandes quantidades, muitas vezes armazenando em barris acolchoados com farelo para proteger a gordura de derreter no calor intenso. Normalmente, aconselhava-se cada adulto a levar cerca de 50 libras, que custavam apenas 5 centavos por libra no ponto de partida. Porém, ao chegar em Oregon, esse mesmo bacon poderia valer até 5 vezes mais, sendo vendido por 25 centavos por libra, tornando-o não só um item básico, mas também uma potencial mercadoria.
Para muitas caravanas, o bacon virou refeição diária, geralmente consumido mais de uma vez ao dia. Sua importância foi resumida com humor seco pela imigrante Helen Carpenter, que brincou que a única variedade em suas refeições vinha de alternar a ordem do pão e bacon para bacon e pão. Era simples, confiável e, quando curado corretamente, podia suportar a jornada extenuante. O bacon tinha que ser muito defumado antes para aguentar a viagem. Apesar da preparação, as condições adversas tornavam a deterioração frequente. Quando o bacon estragava ou era infestado, os viajantes precisavam descartá-lo. Isso levou a cenas infelizes e às vezes irônicas de provisões descartadas espalhadas ao longo da trilha. Um desses locais se tornou infame por esse motivo. O Forte Laramie, em Wyoming, ganhou o apelido de Acampamento Sacrifício, porque se tornou um local regular para o descarte de suprimentos indesejados. Durante a Corrida do Ouro de 1849, viajantes supostamente abandonaram cerca de 20 mil libras de bacon lá, uma quantidade impressionante que destacou o quão mal algumas pessoas haviam se preparado, ou o quão desesperadas elas se tornaram para aliviar suas cargas. O viajante Elman S. Camp de Michigan registrou visões semelhantes ao longo da rota. Comida, ferramentas, fogões e barris, tudo deixado para trás por grupos tentando se mover mais rápido ou evitar problemas. Ele mencionou especificamente que passou várias pilhas do bacon mais bonito, destacando o desperdício e o arrependimento que muitas vezes acompanham tais decisões precipitadas com produtos saborosos. Outros migrantes expressaram um sentimento semelhante, notando que muitos viajantes, em pânico, descartaram suprimentos essenciais para viajar mais leve e rapidamente. No entanto, esse impulso muitas vezes saiu pela culatra. Como um relato alertou, os grupos mais propensos a falhar eram aqueles que haviam descartado sua comida em uma corrida para frente, avançando como loucos, movidos mais pelo medo do que pelo planejamento. O café da manhã de cowboy evoluiu muito desde suas origens simples na fronteira dos Estados Unidos da América. Mas o conceito central não mudou. É uma refeição projetada para ser robusta e satisfatória, algo que lhe dá a energia para enfrentar um longo e exigente dia. A própria frase remonta aos dias do Velho Oeste, quando cowboys e pioneiros precisavam de mais do que apenas uma mordida rápida antes de sair para trabalhar. Os cafés da manhã naqueles dias eram simples, porém fartos. Uma panela de café forte, alguns feijões cozidos lentamente e biscoitos assados em ferro fundido e cobertos com banha ou molho compunham a refeição matinal padrão. Essas refeições iam além do sabor. Elas eram sobre sobrevivência, oferecendo combustível duradouro para pessoas trabalhando em condições duras e exaustivas em conduções de gado e fazendas remotas. Porque o espaço e o armazenamento eram limitados nos chuck wagons, a comida tinha que ser prática. Os ingredientes que viajavam bem incluíam feijões secos, farinha, fubá, banha, grãos de café, biscoitos duros e, claro, carne curada com sal. Bacon, ou mais especificamente chamado de sobelly em viagens de gado, era o favorito. Este corte de porco vinha da barriga, costas ou lados do animal, e era fortemente salgado para evitar que estragasse. Era a comida de trilha perfeita, recheada, portátil e duradoura. O bacon não era apenas para acampamentos de trilha. Também foi destaque nos almoços gratuitos de saloons em cidades lendárias em expansão, como Deadwood, Dakota do Sul. Esses estabelecimentos serviam buffets robustos, pão, presunto, feijão, batatas, salsicha, até peixe frito, para incentivar os clientes a ficarem e continuarem comprando bebidas. Contudo, a melhor oferta era uma cerveja por um níquel e bacon à vontade. Para mineiros, andarilhos e foras da lei, era uma oferta muito boa para ser ignorada, especialmente porque muitos deles cresceram comendo refeições semelhantes enquanto se dirigiam para o oeste.
Enquanto o bacon se tornou um alimento de conforto apreciado pelos colonos, também marcou um ponto de virada para as tribos indígenas americanas. Por volta de 1875, o búfalo americano, antes fundamental para os indígenas, foi quase extinto pela caça excessiva. As tribos que dependiam do animal para alimentação, ferramentas e abrigo foram forçadas a viver em reservas, com dietas substituídas por rações de bacon fornecidas pelo governo. Uma vez que o bacon começou a dominar a fronteira americana, não houve mais volta. O bacon veio para ficar. Para compartilhar os dias de glória do bacon como um puro símbolo da americana, aqui está uma receita aprovada por cowboys para o seu prato favorito com bacon, Johnny Cakes e bacon. Embora feitos com apenas um punhado de ingredientes, esses bolos de milho à moda antiga têm um sabor surpreendentemente rico e reconfortante. Sem fermento ou bicarbonato, os bolos ficam um pouco mais pesados que as panquecas modernas, mas sua textura densa faz parte do seu charme rústico. Pense neles como a versão da fronteira de um sanduíche de café da manhã doce e salgado. Uma mistura de bacon defumado, farinha de milho robusta e um toque de melaço que lembra algo como um McGriddle do século XIX. Para fazer esses tradicionais bolinhos de Johnny, comece cozinhando a quantidade desejada de bacon. A gordura do bacon na panela é a chave para deixar os bolinhos crocantes e saborosos. Uma frigideira de ferro fundido é ideal, mas qualquer uma serve. Em uma tigela, o fubá é combinado com melaço, sal e um pouco de manteiga. A água quente é adicionada aos poucos, até obter uma massa espessa e moldável, não uma simples batedura. Você pode ajustar a quantidade de água, dependendo de se quer que seus bolos sejam firmes ou um pouco mais maleáveis. Uma vez que a massa está pronta, ela é moldada à mão em pequenos discos redondos. Então, usando a gordura de bacon reservada, os bolos são fritos na frigideira até ficarem dourados de cada lado, cerca de 3 minutos no primeiro e 2 no segundo. Se você não gosta de bacon, pode usar banha ou manteiga para cozinhar. Mas se você chegou até aqui no vídeo, temos certeza de que esse não é o caso. Os bolos prontos são melhores servidos quentes ao lado daquele bacon crocante. E algo doce como xarope, mel ou um extra de melaço se você quiser acentuar aquele sabor clássico da fronteira. Apesar de sua simplicidade, o bacon era um alimento básico confiável para as pessoas que viviam nas condições difíceis da época, que era o Velho Oeste. Seu sabor nunca era demais. A carne perfeitamente curada era um começo recheado e satisfatório para um longo dia de trabalho, que no final do dia era o legado da fronteira em geral. O bacon era apenas o combustível da história americana que impactou gerações de pessoas até os dias atuais.